Oi meus amores, meu nome é Mônica Pinto e antes que comece esse vídeo eu quero que vocês se inscrevam no meu canal, curtam e apertem no sininho para que vocês estejam informados de tudo que acontece aqui no meu canal. O que eu vim falar hoje é um tema assim bem complicado. Eu sei que eu já fui super julgada por isso, vou passar a vida inteira sendo julgada, mas eu acho que ninguém tem direito de julgar ninguém. Isso que eu vou falar é bem clichê, mas eu vou falar que joga a primeira pedra quem nunca errou, né? E na verdade eu não acho isso um erro, eu acho isso uma decisão. É uma escolha que foi melhor pra mim e pra minha filha, que foi a Lina ter ido morar com os avós, né? A Lina foi morar com os avós, ela tinha mais ou menos 2 anos e 7 meses. Lina, a minha filha, sempre foi uma criança muito entendida. Eu nunca dei muito as coisas na mão da Lina. Lina, quando nasceu, eu tive a sorte de ter uma pessoa que me ajudava, que era a Francisca, que eu sou grata pela vida inteira. Que ela sempre induziu muito a Lina a falar, a andar, então ela nunca dava nada na mão da Lina. Tipo, se a Lina pedia água, se a Lina apontava, quando a Lina começou a apontar as coisas, e ela sabia que a Lina já conseguia falar alguma coisa, ela nunca entregava, ela sempre esperava que a Lina falasse, tentasse falar. E aí a Lina andou com 10 meses, né? Começou a falar direitinho. Pra entender, a Lina tinha 1 ano e 9 meses, não, 1 ano e 7 meses. Quando a Lina falava, você já entendia o que ela queria. Então não era aquele bebê com palavras emboladas, não. Ela falava direitinho, o que ela queria falar, ela falava direitinho. Então, o que acontece? Quando eu me separei do pai da Lina, eu morava no interior, né? Vim pra Fortaleza de novo com a Lina e com a babá. E aí a gente morava num apartamento maravilhoso, a Lina tinha um quarto dela, o ambiente do prédio era maravilhoso, tinha muita criança, então isso ajudou muito no desenvolvimento da Lina. Porque apesar de a Lina não estudar, a Lina tinha um contato com criança o dia inteiro, fora os primos, né? Que eu tenho vários sobrinhos. E isso foi muito bom no desenvolvimento da Lina. Até aí tava tudo bem, as coisas super encaixadas, tudo ok. E aí a minha babá maravilhosa, que já era outra, não era mais a Francisca, que era a Carol, teve que ir embora. Por problemas pessoais, a Carol teve que ir embora. E aí eu disse, tudo bem. Carol esperou que eu arranjasse outra pessoa, e essa outra pessoa veio, a Carol foi embora de vez, e essa outra pessoa não se adaptou. Foi horrível, foi uma experiência horrível, sabe? Assim, eu tive sensações, tipo, eu deixava a minha filha em casa com a babá, ia pra faculdade, ia trabalhar. Eu ficava com aquela insegurança, eu cheguei a pedir amigos meus pra irem no meu apartamento, porque eu tava sentindo alguma coisa e não tinha como chegar no meu apartamento com tanta rapidez quanto essas pessoas. Meus amigos foram lá, disseram, Mônica, a Lina tá bem, mas eu não me sentia bem. Teve um fato, gente, que foi tipo assim, nesse dia foi o ápice, assim, do meu nervosismo, do meu medo. Eu tava no salão, que ficava no máximo 10, 15 minutos da minha casa. Tava lavando o cabelo e eu liguei pra babá da Lina e ela não atendia, eu mandava um WhatsApp, ela não respondia. Eu disse, essa menina tá fazendo alguma coisa com a minha filha. Eu tava lavando o cabelo, tava no lavatório, e eu levantei do lavatório com a toalha. Eu disse, eu vou aqui resolver uma coisa. Eu peguei o meu carro, com uma atitude super irresponsável, que eu poderia ter sofrido um acidente. Em 3 minutos eu cheguei na minha casa, eu juro pra vocês, foi 3 minutos. E eu subi nesse elevador num nervosismo tão grande, no medo. Quando eu abri a porta da minha casa, minha filha estava banhada, assistindo desenho, mas eu tinha certeza que alguma coisa tinha acontecido ali. Até hoje eu não sei se aconteceu alguma coisa, na minha casa não tinha câmera. E aí eu fiquei naquela angústia. Essa pessoa que trabalhava comigo foi de folga e não voltou, graças a Deus. Só que aí começou a luta de novo, né? Eu comecei a perder aula. A Lina passava o dia inteiro comigo, eu ia trabalhar, tentava levar a Lina, quando não levava, deixava na casa da minha ex-sogra. E aí aquela confusão, a Lina sempre foi uma criança muito doce, muito tranquila. A Lina começou a ficar, como é que se diz, uma criança irritada, não queria comer, dava trabalho pra dormir. Então aquela loucura, aquela falta de babá, aquela troca de babá, tava mexendo com o psicológico da minha filha. Só que eu insisti, né, nessa história. Contratei outra babá, que foi super indicada, que já tinha trabalhado na casa de uma amiga e tudo, e ela me disse, não se preocupe, que ela é super responsável. E aí decidi colocar a Lina no colégio, meio período, à tarde ela ficaria com a babá e daria tudo certo. Ok. Babá chegou e tava ótima. No terceiro dia que a babá tava na minha casa, ela começou a inventar que a filha tava doente,
E até então, tipo, tava tudo bem na casa dela, a família dela tava bem. Aí... Sabe onde a filha dela pode ter ficado doente? A gente que lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação, aprende, você vê quando a pessoa tá mentindo, sabe? É tanto que eu olhei pra cara dela e disse assim, ó, que a passagem do seu ônibus, isso aqui, os dias que você trabalhou, não precisa mais voltar. Porque eu sabia que aquilo era uma desculpa pra ela não voltar mais. E aí, nessa loucura, mais uma babá se foi, vamos procurar mais uma babá. A minha irmã chegou na minha casa, eu tava assim, com tudo virado, né? Faltando aula. Era o primeiro semestre da minha faculdade, eu tava faltando aula, eu não conseguia acompanhar. A minha faculdade não é uma faculdade fácil. Faço farmácia, realmente não é fácil. E aí, tava tudo complicado, tudo de cabeça pra baixo. E o pai dela já tinha me dito, Mônica, manda a Alina passar um tempo com os teus pais. O pai dela mora perto dos meus pais, então seria muito bom pra ele também, que ele ia ter mais contato com a filha. E aí eu digo, de jeito nenhum, isso não passa pela minha cabeça, em hipótese alguma isso vai acontecer. Só que, gente, eu me vi numa situação que ou eu fazia isso pra minha filha, ou eu colocaria a minha filha trancada numa creche o dia inteiro. Não julgo, eu sei que tem mães que precisam trabalhar, que a única escapatória é colocar um filho em uma creche. Mas eu tenho certeza que se essas mães tivessem a possibilidade de fazer o que eu fiz com a minha filha, elas fariam também. Porque, gente, é o seguinte, nesse dia eu decidi, né, chorei, tudo foi horrível, sinto muita saudade da Lina. Quando a gente tá junta, quando a gente se separa, tipo assim, esse final de semana, né, que antecede esse vídeo, eu passei com a Lina, foi incrível, sem babá, eu, ela e o Gugel, a gente foi pra São Luís. Lina não dá trabalho, a Lina é uma criança super fácil, assim, não tem aquela coisa, não é chata, ela se dá com todo mundo, quando ela chega ela fica um pouquinho assim como toda criança, mas depois ela se solta, ela brinca, ela faz amizade fácil, então ela é uma criança muito maravilhosa, eu agradeço a Deus todo dia pela filha que eu tenho. Voltando, né, ao processo de Aline morar com os meus pais. Aí no final de semana, na semana que isso aconteceu, o pai dela vinha no final de semana. E aí eu decidi, liguei pro meu pai, minha filha, se você quiser, eu mando buscar ela agora. Meu pai sempre fala alucinado pela Lina. E uma coisa, gente, é diferente aqueles avós que veem a neta de mês em mês, ou uma vez na vida. Os meus pais viam a Lina quase todo final de semana, por quê? Quando os meus pais não estavam em Fortaleza, e quando eu tinha muito trabalho pra fazer, tipo assim, seriam 15 dias intensos. De muito trabalho, eu ia passar muito tempo fora de casa, ia trabalhar no final de semana, tinha prova, alguma coisa. O que eu fazia? Eu dizia, pai, a Lina vai passar uns dias aí. A minha mãe, não, minha filha, pode mandar. A Lina ia, passava 15 dias lá e voltava. Então, tipo assim, ela sempre teve muita convivência com os meus pais, não foi uma coisa assim, mamãe tá me tirando da minha casa pra eu morar com os avós que eu mal conheço. Não, nunca foi assim. A Lina, fora que a gente morou 6 meses na casa dos meus pais quando eu me separei do pai da Lina. Então a Lina foi embora, gente, foi horrível o dia que ela foi embora. Porque eu arrumei as malas dela assim, coloquei tudo. E aí na hora de entregar a Lina pro pai dela, sabe, foi assim uma sensação horrível, uma sensação de perca, uma sensação de impotência, de incompetência, foi horrível, sabe, foram vários sentimentos na minha cabeça, isso ficou remoendo, eu fiquei me sentindo uma fracassada. Foi muito ruim. E aí eu tive o apoio da minha família inteira, dos meus primos, dos meus tios, recebi ligação de todo mundo. O pai da Lina foi super gentil comigo. Disse que eu não me preocupasse, que a minha filha não estava indo morar com estranhos, estava indo morar com os meus pais. Pessoas que amam ela tanto quanto eu. E aí isso foi me aliviando. Aí a Lina foi embora e a primeira coisa que eu fiz foi mudar o apartamento. Por quê? O apartamento lembrava totalmente a Lina, né, gente? Todo o movimento, um apartamento que tinha aquela gritaria de criança, aquela brincadeira, aquelas risadas e você entrar no lugar. Sabe? Aquele silêncio. A mesma coisa que matar a pessoa. Então, semana que a Lina foi embora, eu trabalhava, ficava fazendo hora na rua até dar tipo meia-noite, quase 1 hora da manhã pra voltar pra casa e dormir. E aí o que acontece? Depois que a Lina foi embora, a gente se fala quase todos os dias, não nos falamos todos os dias, porque às vezes ela não quer. Porque eu acho que ela sente assim, se eu ficar falando com a minha mãe todo dia aqui, ou eu não vou lá ver ela, ou ela não vai me ver, porque eu tô falando aqui com ela, então eu acho que é isso que ela sente, sabe? E a mesma coisa, quando eu tô com ela, que o avô dela liga pra falar com ela também não quer falar. Não quer, não tô com saudade. Quando na verdade ela tá morrendo de saudade, né?
Mas a gente sempre se fala e aquela coisa, ela me conta como é na escola. A Lina começou a estudar em Guaraciaba assim que foi, já começou a estudar. Foi muito bom porque ela começou a estudar com um primo que é da mesma idade, então a adaptação da Lina foi incrível, sabe? Todo mundo se admirou. Lina não teve negócio de chorar a primeira semana, não. De cara ela já se adaptou e ela é uma boa aluna, sabe? Assim, eu faço parte do grupo, né, do colégio. E a gente sempre conversa e tudo, e a professora sempre dá o feedback, né? De como estão os alunos, como está o comportamento, e graças a Deus a Lina só evolui, né? E eu também vejo isso no dia a dia, quando eu vou pra lá, quando ela vem, que a gente faz as tarefas, as festinhas dela. Eu acho que eu nunca faltei, né? Eu vou faltar agora a de Páscoa. Inclusive é só pros alunos, os pais não vão. Festa das mães, o São João dela, Natal, eu sempre estive. A primeira apresentação dela eu estava também, então assim, eu sempre procuro estar nessas datas, porque eu achava isso muito importante quando eu era criança, então eu acho que ela também acha. Então eu faço de tudo para não faltar. Pessoas me julgando, que eu era uma irresponsável, que minha vida era maravilhosa aqui em Fortaleza, que eu tinha ido deixar minha filha morar com os meus pais para ter uma vida de solteira, para estar na balada, sabe? Muita coisa. E aí, durante muito tempo, isso me machucou muito, isso me prejudicou, me fez sentir culpada. Só que, gente, a partir do momento que você vê onde sua filha está morando, e você vê muita criança aqui em Fortaleza trancada dentro de apartamentos minúsculos, tá entendendo? Quando, na verdade, os pais queriam dar coisas muito melhores para aqueles filhos e não tem essa possibilidade. E quando eu penso que minha filha mora numa casa gigante, que tem todos os animais possíveis, que ela tem contato. Gente, quando eu vejo as pessoas pagando aqui em Fortaleza para as crianças terem contato com bicho, com terra, eu digo, meu Deus, como eu sou grata por minha filha ter tudo isso todos os dias. Todas as horas do dia dela, ela tem a terra para ela brincar. Ah, Mônica, mas ela não te tem do lado dela. Gente, infelizmente, na vida, as decisões, a gente tem que fazer sacrifício. Se hoje eu tô fazendo isso pela Lina, é para que a gente tenha um futuro melhor, é para que a gente tenha um futuro próximo melhor, entendeu? Não é uma coisa, deu tua filha para teus pais criarem, não. A Lina me chama de mãe, chama o pai de pai, o vovô e a vovó de vovô e vovó. Ela sabe quem são os pais e quem são os avós. Ela sabe que eu tô estudando, que eu tô trabalhando. Ela vem pra minha casa e ela reconhece a minha casa como a casa dela de Fortaleza. Então, e ela quando tá aqui, ela diz pra mim, mamãe, eu não quero morar aqui, eu quero morar com os meus avós e vir passear aqui. Então, a partir do momento que eu escuto isso da minha filha, dói. Poxa, eu queria que ela viesse morar comigo, quisesse morar comigo, desejasse isso. Mas ao mesmo tempo eu sinto uma segurança, que a minha filha tá segura, que ela tá crescendo uma criança segura. Eu recebi um texto há mais ou menos 2 meses, foi no começo de dezembro que eu recebi esse direct. Uma menina dizendo que se ela assistir esse meu vídeo, ela vai saber que é ela. Não vou citar nomes. Dizendo que a minha filha ia ter trauma da primeira infância. E aí eu fiquei me perguntando, trauma da primeira infância, o que é isso? Aí ela falou, porque tu não tá acompanhando o crescimento dela, porque tu não vê a evolução da tua filha, porque ela não tem um momento com a mãe dela. Sendo que isso tudo é mentira, gente. Eu acompanho o crescimento da minha filha. Todos os dias eu falo pelo menos 8 vezes com a minha mãe por dia e sempre pergunto. E a minha mãe fala, minha filha, a Lina fez isso, a Lina falou isso, você acredita que a Lina fez isso? Olha o que foi que a Lina fez. Tá entendendo? Então todos os fatos que acontecem diariamente com a Lina eu sei. E a gente se fala por vídeo, então a gente se vê. Não é só voz, é ver também. E ela me mostra a tarefa que ela fez, ou alguma queda que ela levou. Então tudo que acontece com a minha filha eu sei. E a minha qualidade de vida com a minha filha, quando eu estou com a minha filha, é totalmente diferente da qualidade que eu tinha. Porque quando a Lina morava comigo, passava o dia inteiro trabalhando, era faculdade, trabalho. Eu chegava em casa mais ou menos 7, 8 horas, a Lina já tinha tomado banho, a Lina já estava quase dormindo. Ou seja, o pouco contato que eu tinha era a minha filha deitar comigo na cama, assistir a Peppa e ela dormia. Então era mais ou menos o quê? 2 horas. Aí eu acordava de manhã, ela acordava. Final de semana a gente tinha junto? Tinha. Ok, mas hoje os finais de semana que eu passo com a minha filha são muito mais intensos. Ah, Mônica, tu não tem vontade de trazer tua filha de volta? Lógico que eu tenho, gente. Eu sinto falta. Quando eu tô num shopping, em algum lugar que tem criança, e eu vejo uma criança
da idade da Lina com a mãe, eu fico, meu Deus, a minha filha podia estar aqui comigo. E aí, filha, aquela culpa toda, volta todo aquele sentimento, aquela dor. E aí eu vou relaxando, porque eu lembro como a minha filha está sendo cuidada, como meus pais são dedicados à minha filha. Gente, é lindo, é uma relação tão linda, é emocionante ver a dedicação que meus pais têm à minha filha, sabe? É assim, eles falam dela como se fosse filha deles, sabe? E eu agradeço também aos meus irmãos pela compreensão, e não ter ciúmes, de ver que aquilo é o melhor para minha filha, que nesse momento o melhor para ela é aquilo ali, e eles dão força, eles me ajudam. Teve uma vez, agora as últimas vezes que a Lina veio com os meus pais, ela nunca tinha feito isso, foi horrível, foi super doloroso. Mas aí depois eu conversei com ela, conversei com meus pais e ficou tudo bem. Na hora de ir embora, a Lina começou a chorar, dizendo que não queria ir, ela queria ficar com a mamãe, que ela queria morar com a mamãe. Então, gente, aquilo ali pra mim foi assim, foi chocante, sabe? Eu saí do restaurante, ela já ia embora e eu vim embora pra casa. E aí eu saí chorando, passei o domingo inteiro mal, porque fiquei me sentindo culpada. Depois liguei pros meus pais, meu pai disse que eu ficasse calma, que aquilo ali era coisa de momento, que ela já tava aqui, ela é satisfeita e brincando. Então, assim, porque eu estou gravando esse vídeo não é pra dar satisfação, é só pra contar um pouco do porque a Lina foi morar com os meus pais. Eu me sinto muito satisfeita com a evolução da minha filha. A minha filha é uma criança feliz, uma criança alegre, uma criança que tem muita saúde, que é super desenvolvida, até mais que muita criança da idade dela ou mais velha do que ela. A minha filha tem atitudes e fala coisas que crianças ela tem quase 4, né? Ela faz 4 dia 10 de setembro. Que crianças de 5, 6 anos não fazem e ela faz. Então, assim, esse vídeo foi mais pra falar pra vocês como isso aconteceu, por que isso aconteceu, e dizer para as pessoas que me julgam que elas pensem bem antes de julgar as pessoas, elas saibam qual foi o fato que levou aquilo a acontecer, entendeu? Qual foi o motivo. Então não julguem as pessoas, principalmente quando se relaciona a família, a filho. Você não sabe o que acontece na vida daquela pessoa para que ela tenha aquela atitude. E também para as mães que tenham que tomar um tipo de decisão como a minha, tenham calma, tenham fé e saibam que os seus filhos não vão deixar de amar vocês porque estão sendo criados pelos avós. Estejam sempre presentes na vida deles, porque existem mães que simplesmente abandonam os filhos e vão viver a vida delas, existem. Mas eu não sou desse tipo, eu estou presente na vida da minha filha, nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, sabe? Assim, quando a minha filha vai pra casa do pai dela, eu faço questão de arrumar a mala dela, mesmo que eu não esteja lá junto com a minha mãe, eu digo a roupa que é pra levar, o sapato, o laço, porque eu quero ter esse cuidado com minha filha, mesmo que eu não esteja do lado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, podem deixar nos comentários, podem me mandar direct que eu vou ter um prazer de responder, tá? Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.